Graças a Deus. Bom dia, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que está aqui conosco. Você que está em casa ou onde você estiver aí online vendo esse culto, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Nós nos alegramos por estar na presença do Senhor, coração triste, sentimentos pela família do nosso amado irmão que se foi junto do Senhor, o Márcio Nunes, a família Nunes, receba um carinho, um cuidado, um acalento, um bálsamo no coração. Não sabemos os planos do Senhor, por isso temos que estar sempre pronto, que Jesus pode voltar para nós agora, hoje, nesse momento. Então, um abraço no coração aí, nossos sentimentos, e aos irmãos que se achegaram, que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã. Amém, queridos? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a nossa vida nesse dia, nessa manhã, nesse domingo, na noite. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 42. O salmista ali, ele revela o seu desejo de buscar o Senhor, verso 1 e 2. Ele compara a sua ansiedade, o seu desejo, a sua vontade de buscar a Deus com uma corça. Quando ela está com sede, necessitando de corrente, necessitando de se alimentar, de se nutrir, com água. Eu quero, nessa manhã, nós vamos ler esses dois versos, a palavra do Senhor. Amém? Salmo 42, verso 1 e 2. Vamos ler? Assim como a corça suspira pelas águas ou pelas correntes de água, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face do meu Deus? Amém, queridos? Que essa seja a vontade do nosso coração nessa manhã, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Se eu fosse perguntar para você, os irmãos que estão aqui, você que está em casa, quantas experiências você já teve com Deus? Experiências marcantes, experiências assim que você nunca mais esqueceu. Talvez a primeira vez você chegou diante de Deus, na conversão, no momento de ouvir a palavra, se entregar, não sei, o momento que você estava passando, talvez quando você foi batizado no Espírito Santo, se você não foi ainda. Deus espera isso de nós, Deus tem isso para nós, o Espírito Santo, Deus quer nos batizar, nos encher, nos transbordar da presença dEle. E nessa manhã, o meu desafio para mim e para você chegou com sede nessa manhã, você chegou diante de Deus, na casa de Deus, com sede de buscar, de receber de Deus aquilo que é mais precioso, que é a presença, que é o agir, que é o mover, que é o transbordar de Deus, transbordar do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus tem isso para nós nesse dia, nessa manhã. Mesmo com o coração triste, mas firmes, esperando no Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar em pé, depois nós vamos adorar o Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor agora, coloque o seu coração, coloque a mão assim sobre o seu coração, fala com Deus, fala aí do seu lugar, peça a Deus, Deus venha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, Pai querido, pedimos a graça do Senhor, te agradecemos pelo cuidado, pela vida, pela saúde, te agradecemos por ter nos trazido a este lugar, a casa do Senhor, casa de oração, a habitação do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Deus nos dá, ó Deus, como o salmista diz aqui, sede, vontade, desejo de estar na tua presença, de te buscar, de te adorar. Sabemos, ó Deus, que muitas são as aflições do justo, mas a tua palavra diz: somos livres de todas. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, pedimos que teu Espírito Santo venha nos encher, Senhor, venha nos encher da tua presença. Pai, venha nos batizar com o Espírito Santo, venha nos dar, ó Deus, uma nova visão, ó Deus, um novo entendimento, uma nova direção, meu Pai. Sabemos que o Senhor tem algo especial para nós, mas nós queremos, nós estamos, ó Deus, desejosos, Senhor, pela tua presença, não só, ó Deus, uma presença como na tua casa, uma presença íntima do teu Espírito Santo, um visitar do Senhor nessa manhã. Receba, Senhor, toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor, toda a adoração, e tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é para a honra e louvor do teu nome. A tua palavra diz: o Senhor habita em meio aos louvores.
Por isso, ó Deus, nós queremos sentir a Tua presença. Quando estivermos adorando, que a nossa mente e coração esteja ligado totalmente ao Seu trono. Assim nós oramos, assim nós nos prostramos e agradecemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. A paz do Senhor, irmãos. Esse é um momento de alegria, um momento que estamos na presença do Senhor. Você pode ter certeza que você está no melhor lugar nessa manhã, que é na presença do Senhor. Eu convido você a entregar o seu coração ao altar de Cristo. Ele quer falar com você nessa manhã, assim como o pastor disse, que você mantenha a sua mente, o seu coração para toda adoração a Ele. Amém, irmãos? Amém. Derrame seu coração ao altar de Cristo, diga que você o ama, cante assim: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és informações a respeito, lógico, do irmão Márcio com a Ruth. A dela é pedido de oração a ela, para que o Senhor conforte e dê direção nesse momento, e que o Senhor possa dar a direção, a
Ruth sobre quais serão os passos seguidos. Nossa proposta é que nós façamos, assim que ela retornar de São Paulo, que ela está ali com as irmãs, um culto em memória. E você que não pôde abraçá-la, que não pôde dar os sentimentos, assim o fazer. Estaremos ajustando isso com ela, para que a gente faça um culto em memória. Culto em memória, a gente então pode expressar o nosso sentimento, estar com a dor, esteja orando pela Natália, um momento muito difícil, estando nos Estados Unidos e não podendo chegar para o enterro do papai, que o Senhor possa confortar e consolar. Queridos, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu não sei se vai dar tempo de nós olharmos para o Salmo 41 hoje, mas tanto durante quinta-feira, quanto lá no funeral, e eu quero não ser repetitivo de maneira alguma, mas é um alerta, que quando aconteceu, nós fomos chamados até a casa, estivemos ali junto com a Ruth, com corpo, e ela estava dizendo que foi um infarto fulminante. Chegou com as compras do mercado e deixou em cima da mesa, e o infarto foi fulminante, e ele caiu, ela ouviu o barulho, e ela é enfermeira, tentou fazer a recuperação, não foi possível, chamou ali o bombeiro, que por meia hora tentou ressuscitar, e também não foi possível. E o texto que o Senhor me fez olhar para ele é Lucas, capítulo de número 16, o rico e o mendigo. E eu quero trazer um alerta. Se for possível, depois a gente olha para Lucas, para o Salmo de número 41, que a mensagem está aqui ao lado, mas Lucas, capítulo de número 16, verso 19, eu quero que você olhe Jesus falando sobre o momento da partida. Não é eu que estou falando, não é a igreja que está falando, é o Senhor Jesus que falou no momento da partida de duas pessoas. Veja só o que diz o verso 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. E então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, e de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, porque lhes dê testemunho, ou para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para estar nesse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu:
Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, nós estamos. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós. Que o anjo do Senhor possa falar ao nosso coração. E possa, ó Deus, nos dar entendimento, direção, nesses dias, em nome do Senhor. Amém. A grande niveladora de todos os homens é a morte. A morte nivela grandes e pequenos, reis e súditos, nivela governadores e cidadãos. Nós estamos vivendo crise da pandemia, e nós estamos vendo que mesmo quem tem muitas condições vem a falecer como aquele que não tem tantas condições. O dinheiro não dá para comprar a vida. Nós estamos vendo isso, que o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas uma das coisas que o dinheiro não pode comprar é a vida. A morte vem nivelar a todos. Alguns, talvez a morte ela é com um pouco mais de pompa, me entenda. Na hora do funeral, com um caixão bacana, com flores de todos os lados, com pessoas, gente cantando, tocando, lembrando. Mas também a morte vem para aquele que é humilde e simples. E infelizmente nos nossos dias, como nós vivemos dentro da nossa casa, onde os parentes ali da minha cunhada, quando morreram de Covid no hospital, eles estavam com tanta pressa que queriam enterrar no saco plástico mesmo e sem muita demora. A morte nivela a todos. E aqui parece que Jesus descortina, abre as cortinas, para que a gente possa entender o que acontece depois que morreu. Às vezes a pergunta é: o que acontece depois que morreu? E Jesus descortina, abre as cortinas, e parece que então ele faz isso quase que em uma peça de teatro. O primeiro ato e o segundo ato. O primeiro ato, ainda nesta peça de teatro, dois personagens vivos, ainda aqui nesta terra. Um que não tem nome, que é denominado de rico. Qual é o nome dele? Não tem. O que Jesus fala na passagem dele do nome? Não tem. Mas fala da qualidade dele, ou como ele era, ou como ele vivia de maneira rica. E Jesus, ao colocar o rico e o pobre, não está dizendo que o pobre vai para o céu e que o rico vai para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo, de maneira alguma. Ele está simplesmente fornecendo dados, fornecendo para nós conteúdo, para nós vermos um pouquinho da situação de um e a situação do outro. Que este que era rico, suas vestes eram de púrpura, linho finíssimo. O seu tempo na terra era de alegria, e de muita alegria. Ele se alegrava, se regalava. Algumas versões assim está dizendo, estava somente com os olhos aqui na terra, de festa, de alegria. E
É interessante que a minha versão, que já é a versão revista e atualizada, bem atualizada, tem um termo que a gente está acostumado a ouvir agora, e o termo na minha é ostentação. Vivia em ostentação. Nos nossos dias no Brasil, nós estamos acostumados com essa palavra de ostentação por causa do funk de ostentação. Eles estão ali com o dinheiro, com aquelas joias de ouro grande, muitas vezes com notas musicais penduradas no pescoço, com uma corrente de ouro, ostentando, com o seu carrão bacana, com a sua corrente de ouro, ostentando. Essa era a condição desse rico, nessa ostentação. E querido, aqui não falamos só do funkeiro, mas muitas vezes nós podemos ficar com os nossos olhos só na terra. Essa não é a situação simplesmente do rico, é a situação de todo ser humano que fica com os olhos só na terra, seja rico, seja pobre, seja da classe média ou seja da classe alta. Ficar com os olhos sobre a terra, vivendo regaladamente, vivendo hoje, vivendo o tempo presente, vivendo aqui e agora, e sem sequer olhar para o alto. E nós encontramos o outro personagem, e o personagem que então Jesus coloca, havia também um mendigo, e dá um nome ao mendigo, chamado Lázaro. Dá um nome a este que era coberto de feridas, que ficava deitado à porta do rio. Dois contrastes, um que olha para o aqui e agora e curte a vida e ostenta e vive como se não tivesse amanhã, e o outro que está vivendo numa vida desgraçada aparentemente. Como diz o velho ditado, as aparências se enganam. As aparências se enganam, porque a aparência do mendigo reflete a pobreza aqui, mas não reflete a riqueza pós-morte. A aparência do rico reflete a riqueza aqui, mas a pobreza após a morte. É impressionante como Jesus, nesse primeiro ato, ele mostra muito bem a riqueza e a pobreza. Mas na verdade, quando olhamos bem para o texto, vemos coisas completamente distintas. Alguém que é rico aqui, mas é pobre no futuro. E alguém que é pobre aqui, mas é rico no futuro. Deixa-me perguntar, qual é a sua condição? Rico aqui, pobre no futuro, ou pobre aqui e rico no futuro? Ou ainda, abastado aqui e riquíssimo no futuro? Essa era a situação em que nós vemos, e que esse pobre ainda desejava comer. Não era a marmita do final da festa do rico, não era. Quantas vezes vou na casa dos irmãos, os irmãos dizem assim: leva um pouquinho para casa, leva um pouquinho para casa. E é gostoso fazer a marmita e levar para casa. É uma delícia, é gostoso. Só que não é a marmita que está dizendo para levar para casa. Aquele mendigo desejava comer o quê? Migalhas. É pior, é muito pior do que o que a gente imagina ou pensa. É as migalhas. Quando fala de migalhas, eu lembro da toalha de mesa. A toalha de mesa, vez ou outra, fica com as migalhas. E antes de você, talvez, pegar a toalha para lavar, a coisa que nós fazemos é bater as migalhas. Quando o texto está dizendo, olha, o pobre desejava comer as migalhas. Desculpa a expressão que eu vou usar.
a comida da formiga. A comida da formiga. Se você não bate a toalha, a formiga chega. Pode ser a sua casa bem detetizada, mas se você deixar a migalha muito tempo lá, a migalha, ela vai ter dono. A migalha da formiga. E aí, esse homem pobre, dessa condição, desejava alimentar-se da comida da formiga. Ele ficava à porta e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Não fala que o rico doava. Não fala que o rico abria a porta e fazia marmita. Não fala que o rico olhava para aquele que estava necessitado. E aqui chama-nos a atenção. Se desejava e não comia, é porque não abria a porta e não colocava. Os olhos do rico estavam sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, sobre as suas próprias coisas. E há um alerta para nós, a olharmos a quem está ao nosso lado, olharmos quem está próximo de nós. Há um alerta aqui para que a gente possa ficar com os olhos voltados para aqueles que estão próximos e a gente não percebe, não se dá conta. E alguns que nós não percebemos, que nós não damos conta, é o segurança na entrada, talvez, do supermercado. O caixa que você às vezes discute com ele, porque o cartão não passou, mas nem bom dia para ele. É aquele que está próximo, você não teve a tenência de parar e assistir, ver que alguém está precisando da tua migalha. Contrário, bem contrário do irmão Márcio. Bem contrário do irmão Márcio. Completamente contrário. Contrário. E o texto nos revela que aconteceu e vai acontecer para mim e para você, cedo ou tarde. Aconteceu. E o que aconteceu? O texto fala que aconteceu algo no verso número 22, que o mendigo morreu. Talvez você, ao ler o texto, diria assim: também com chagas desse jeito, com pouca comida desse jeito, lógico que iria morrer mesmo, lógico que ia ser o primeiro a morrer. Mas aconteceu que morreu o rico e morreu o mendigo, morreu o mendigo e morreu o rico em seguida. Olha, então, significa que a morte ela vem para nivelar eu e você, e ela chega cedo ou tarde para nós. Cedo ou tarde, chegou. E quando ela chegou, o que o texto diz? E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado por quem? Pelo pastor da igreja? Não. Pelos amigos? Não. Eu gosto dessa expressão porque é uma expressão que eu não sei quantos vão sempre ao funeral como pastor de profissão. Uma das vezes mais tristes foi quando eu, de um lado, peguei e o coveiro pegou do outro lado, e mais ninguém. Mais ninguém, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aqui o texto diz que antes do coveiro pegar de um lado e as pessoas pegar do outro, quem pegou foi o anjo do Senhor. O anjo veio o buscar. E quando nós estivemos ali na casa do irmão Márcio, o corpo ali presente, o anjo veio o buscar. O corpo ficou, mas o anjo passou. O anjo veio buscar. Essa é a esperança gloriosa. A Ruth estava triste, sim. Estava cabisbaixo, sim. Não sabia como iria fazer a sua vida, sim.
Mas ela não estava desesperada. Ela dizia: eu sei que ele está junto com o Senhor. Eu sei que ele está junto com o Senhor. E nós, como pastores, a gente identifica algumas falas. E dentro da fala, eu e a Dalcia estava junto, ela disse assim: Márcio, era tão bom para mim, tão bom para mim, que você sabe que o anjo veio buscar. Porque quando a esposa diz assim: graças a Deus se foi, graças a Deus se foi, não pense você que eu nunca ouvi essa frase num momento como esse. Nos 28 anos de vida ministerial, eu já ouvi: se foi. Alívio. Alívio. Aqui o anjo veio buscar aquilo que parecia ser uma derrota, um fracasso. E cuidado com esse negócio de vitória e fracasso nessa vida. A igreja cristã tem colocado às vezes como vitória, como coisas lindas, é a bênção. Mas aqui não tinha nada de bênção. Não tinha, porque ele estava doente porque os cães vinham lamber as feridas. Se você vê, era um fracassado que estava no pé do rico mendigando pão, mas de derrotado ele não tinha nada. De derrotado ele não tinha absolutamente nada. Ele era o vitorioso. O vitorioso da história não é o rico com a sua púrpura. O vitorioso da história é o pobre com a sua chaga. Portanto, aquilo que é vitória aos olhos humanos não são vitória aos olhos de Deus. Nada a ver. E às vezes nós ficamos aí achando que a vitória, ela é você ganhar isso, ser aquilo outro. Nada contra, me entendam. Mas o Evangelho do Senhor, começando com Cristo, morreu como um fracassado, olhando com o ambiente da terra, porque cruz era lugar para gente fracassada. Jesus morreu na cruz, era lugar para gente ruim, era para gente condenada, era para gente que não valia nada, era para gente assassino, ladrão. Mas Jesus viveu sem nenhum pecado, morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E aquele fracasso aparente de Jesus na verdade a minha e a sua vitória, porque de estragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Nós somos mais do que vencedores, não porque a nossa vida é boa ou ruim, é porque nós vencemos o inferno e vamos direto para o seio de Abraão, para o céu, em nome do Senhor Jesus. Não pela nossa capacidade, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz para nos salvar. E o mendigo, o anjo do Senhor veio o buscar para junto e levá-lo junto de Abraão. Mas o texto diz que morreu também o rico e foi sepultado. Talvez até aqui o cortejo era bonito. Eu fico pensando no rico, ou na morte desse rico, talvez com coroas de flores, com muita gente dizendo: puxa, aquela festa foi inesquecível na casa do rico. Ele sempre abria a sua casa. Eu estava com ele quando o coveiro disse: quem vai levar o caixão? Havia disputa para levar o caixão do rico. Foi sepultado, havia disputa. Mas o diferencial é o ato 2 desse teatro. O ato 1 é a vida aqui. O ato 2 é quando a cortina fecha e Jesus começa a contar o que acontece depois. E quando ele começa, diz que no inferno, estando em tormento,
o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro junto dele. Durante as ministrações desses dias, eu tenho colocado duas palavras a respeito desse texto. E as duas palavras são tarde demais. Tarde demais. O que é tarde demais? Você pensar nas coisas de Deus. Tarde demais. O rico, que não sabemos o nome, levantou os olhos tarde demais. Não foi o caso do Márcio. Márcio levantou os olhos na sua adolescência, entregou a sua vida ao Senhor na Igreja Batista ali de Santo André, conheceu Ruth, se casaram na presença do Senhor. Sua lua de mel foi no Palavra da Vida. Não foi tarde demais. O grande problema é quando a gente levanta os olhos tarde demais. Quando ele levantou os olhos, na onde que ele estava? No inferno, filho. Levantou os olhos no inferno, levantou os olhos tarde demais. O grande problema é que a correria, ou a ostentação, ou ainda as vestes de púrpura, não nos deixa olhar para o alto na hora certa. Precisamos olhar para o alto na hora certa. Não tarde demais. O rico olhou para o céu tarde demais. Quando já tinha fechado o período, quando já tinha fechado as cortinas, então ele olhou. O texto diz que no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos. O grande problema é quando a gente levanta os olhos na hora que já não tem nada mais para fazer. Estou usando essa expressão justamente porque aquele momento em que o Márcio teve um infarto fulminante, não dá tempo de nada. Não deu tempo de nada, de absolutamente nada. A dor, caído, respiração boca a boca, massagem cardíaca, não deu tempo de nada. Nós estamos assim levando a nossa vida, que às vezes a gente fica assim, esse negócio de morte. Mas aqui no texto nos adverte a olhar enquanto é tempo. Deus está dando para nós, para mim e para você, oportunidades para olhar para o alto, para olhar para Deus, para entender que a vida é muito mais do que a ostentação aqui, do que o linho fino aqui, do que a marca, do que o celular, do que o carro, do que a casa. A vida é muito mais do que isso. E ela se encerra rapidinho. Rapidinho. Chega o momento e ela tem o ponto final. E ele olhou para o céu tarde demais. Você tem olhado para o céu? Olha, essas coisas do Covid, essa coisa toda, tem que fazer-nos olhar para o céu. Não ficar desesperado, mas arrumar a nossa vida aqui na terra. Ajustar a nossa vida com Deus em primeiro lugar, com as pessoas que estão à nossa volta, em nome do Senhor Jesus. É não deixar ir para a UTI, para então pensar nas coisas de Deus. Não. Hoje o Senhor nos dá tempo para isso, em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que foi tarde demais foi a oração. A oração foi tarde demais. Veja só que diz assim, verso de número 24. Então, a gente está vendo sempre no Salmo o clamor. Olha aqui o que diz o clamor: gritando. Não foi assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Foi: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Você
Você assustou? Mas foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Foi um grito. Porque ele já entrou em tormento. Quem está atormentado não fala assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quem está atormentado grita como eu gritei. E não deu tempo mais da oração. Tarde demais para orar. E ele, na sua oração, estava pedindo misericórdia. Enquanto ele estava ali na sua festa, na sua casa, vestido de linho, lindo e maravilhoso, ele não gritou. Mas quando, então, fechou a cortina, acabou tudo, aí ele gritou, e pedindo misericórdia. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é a nossa oração, enquanto em vida, pedindo misericórdia pelos nossos pecados. Precisamos clamar por misericórdia. Aqui a oração foi tarde demais, não dava mais para fazer nada. E se você olhar, vai descobrir que ele diz: tem misericórdia de mim, mande Lázaro fazer o quê? Molhar a ponta do dedo e refrescar. Veja a situação que nós encontramos, aquele rico que agora está pobre, e vê o rico que era pobre. O rico que era pobre socorre agora o pobre que era rico. Molha a ponta do dedo para refrescar. Quantas vezes eu já não participei das pessoas que estão em jejum, estão no hospital, esperando às vezes ali a cirurgia, e eu chego para visitar, e alguém dos parentes está molhando o lenço e passando na boca para refrescar, e olha que não está em tormento ainda, não está em tormento, só para refrescar a boca, para não deixar os lábios secar. Não existe coisa mais difícil que boca seca. Boca seca é complicado. Parece que travando tudo. E ele diz: olha, molha para refrescar. Essa é a oração do desespero que não foi respondida. Abraão disse para ele: lembra do que você recebeu, os seus bens, durante a sua vida. Ou seja, na sua vida você não pensou em nada a respeito do céu, não pensou nada a respeito das coisas de Deus, não pensou nada a respeito das coisas de Abraão. E veja que ele tinha um conceito religioso, que esse rico diz: pai Abraão. O conceito religioso de que Abraão era pai de nações estava impregnado na sua cabeça. Possivelmente ele ouviu algumas vezes a respeito da religiosidade, mas ele deixou para trás. Ele só lembrou desta questão da religiosidade quando já não tinha mais tempo. Irmão Márcio fez as suas orações, eu me lembro que algumas vezes dobrado nesse altar, clamando em o nome do Senhor, orando, clamando, pedindo graça, pedindo misericórdia. Nessa manhã, que você e eu não venhamos a fazer a oração tarde demais. A oração tarde demais é aquela que já não tem mais como ser respondida. E ele pede misericórdia, que refresque, para que então, diminua aquela boca que estava completamente seca. Ele lembra da eternidade tarde demais.
faz a sua oração? Muito tarde, tarde demais. Enquanto que aquele homem, talvez que vivia mendigando, com feridas, orava, clamava, e agora ele está diante de Abraão. Que companheiro maravilhoso! Quem será o seu companheiro na eternidade? Lázaro teve um companheiro único, Abraão, pai da fé, estava ali ao lado, e Abraão responde: você teve tudo na sua vida, e Lázaro os males. Querido, aqui nos desperta que nós precisamos tomar muito cuidado de não estarmos tão envolvidos com essa vida e esquecermos que ela terá um fim. Agora veja a situação de Lázaro. Lázaro está o quê? Consolado. O texto diz aqui, agora porém está consolado aqui. Consolado. Essa é a expressão. Irmão Márcio está consolado junto do Senhor. Não existe lugar melhor de estarmos, gente, do que o céu. Muitas vezes as brincadeiras aqui na terra olha, eu quero trocar a senha. E eu às vezes brinquei com isso agora, olhando para a palavra de Deus, assim, profundamente. Se tem uma coisa que eu não quero trocar, é a minha senha. Quando chegar a minha hora, eu quero ir logo. Lá é muito melhor do que aqui. Muito melhor. Ezequias que o diga, porque o Senhor deu 15 anos a mais para ele, só fez besteira. Só fez besteira. Deu 15 anos para ele, os 15 anos de besteira, resumido no final de Ezequias. Leia lá para você ver, vai descobrir que ele fez besteira. Querido, aqui ele está consolado. Um lugar aonde há coroa, um lugar aonde não tem mais choro, um lugar aonde tem música, um lugar aonde você vai passar a eternidade ao lado do Senhor, na morada eterna. Nós estamos perdendo completamente a visão que a Bíblia nos apresenta sobre o céu, e achamos que o céu é aqui na terra. Não, o céu não é aqui na terra. E por mais boa que possa ser a sua vida aqui, o céu é infinitamente melhor, e precisamos estar preparados, cada um de nós, para essa vida extraordinária lá do céu. O texto diz que então Lázaro estava em consolo. Mas aí tem uma vírgula. Enquanto você quem? O rico. Como é que ele estava? Tormento. E sabe qual é a maior, eu penso, qual é a maior situação de tormento no inferno, olhando para esse texto? Não é o fogo. A maior situação de tormento no inferno é as lembranças. A maior situação de tormento no inferno é a lembrança, porque aí ele se lembra da sua casa, ele se lembra dos seus filhos, e ele lembra que, de tal maneira que diz: manda alguém lá para falarem com eles. O pior tormento do inferno é você lembrar, de quem você ama, que ele pode ir para aquele lugar, estando ele em tormento da falta de água, tormento ali destas lembranças. Olha só o que diz, e ainda saber que não muda. Aqui eu tenho que parar um pouquinho para entrar na teologia. Quando olhamos para esse texto, nós descobrimos que não tem purgatório.
Não existe purgatório. Talvez alguns de nós fomos criados em que quando morre nós precisamos fazer o culto, a missa do 7º dia, precisamos fazer a de 1 ano, porque fica num estado que pode passar de um lugar para o outro. Não. Biblicamente falando, há um abismo que não passa de um lado para o outro. Não tem jeito de o de lá vir para cá e o daqui ir para lá. Esse é um tormento também, que não tem jeito, chegou o final. As decisões nós fazemos em vida. Depois que morre, você não tem jeito de decidir mais nada. É em vida que nós decidimos o nosso futuro. Há um abismo, e os que estão aqui não podem ir para lá, os que estão de lá não podem vir para cá. Tormento é olhar lá, ou quem está no tormento olhar e ver Abraão, Lázaro, e há um abismo, você não poder passar para lá. Que coisa, que difícil. E essa é uma realidade. Então pense você que se nós depois vamos aqui fazer culto, lembrar de você que você vai passar de um lado para o outro, porque não irá. A decisão que nós fazemos aqui é aqui. É aqui. E define em qual dos lados nós vamos. Qual do lado nós vamos? Mas veja o verso 27, que então o rico faz um outro pedido. Antes ele quase não orava, agora ele está orando para caramba, né? Agora está orando. Ele está gritando por misericórdia, agora no inferno está orando. A gente que não ora na terra, mas depois quer orar no inferno. Não tem jeito, filho. Ore na terra, porque depois no inferno não tem jeito. No céu é só louvor, é só bênção. Mas aqui, agora ele está orando para Chuchu. Ora de novo. Só que agora a oração é: manda Lázaro à minha casa paterna. Pare aqui um pouquinho, porque a oração agora é pela família. Lázaro agora está orando e pedindo pela família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos lembrar da nossa família em vida. Enquanto você está aqui, querido, é a hora de você orar e clamar pelos filhos, pelos parentes, pelos pais, enquanto está aqui, enquanto tem vida. Aqui é um momento que a gente descobre que é tarde demais para orar pela família, é tarde demais para orar pelos filhos, é tarde demais para buscar pela família. Não tem jeito, a resposta foi: ele tem os profetas, eles que ouçam, porque não tem jeito mais. Se tem uma coisa que a gente tem que levantar os olhos, é agora. Ele não olhou Lázaro, que estava à porta da casa dele. Agora ele quer que Lázaro vá lá e pregue para a família dele. Porque não pediu para Lázaro: vem aqui e pregue para a minha família enquanto você está aí. Aí você come alguma coisinha aqui em casa também. Não foi isso que aconteceu, não. É que quando a cortina fechou, aí ele queria que Lázaro fosse na casa. Que redundância, né? Lázaro sempre teve a porta da casa dele, não percebeu. Lázaro sempre estava ali e ele não abriu a porta, nem fez um lanchinho para Lázaro. Eu vou usar a expressão aqui, eu estou viajando, tá? Talvez ele pegou assim a toalha da mesa, chegou lá em frente de Lázaro, deu uma chacoalhada e disse: aí é para você. Agora ele está dizendo: manda Lázaro ir lá para minha casa, para minha família. É terrível, esse texto é terrível, é atormentador, não é para você? Para mim é atormentador. Atormentador. Agora que fechou tudo, ele pede para Lázaro e para a família. Ele nem abriu a porta para Lázaro. Querido, às vezes nós oramos pela família tarde demais. Tarde demais.
Nesse interim todo, tinha uma pessoa que estava comigo, parente ali da Ruth, dizendo que o seu tio estava com câncer de estômago. Ele perguntou para mim: pastor, você já presenciou assim a situação? Eu disse: já. E ele disse: meu tio tem muito tempo? Eu disse: não tem, pelos olhos humanos não tem. O câncer era no pâncreas, não tem pouco tempo. Eu disse para ele: arrume um tempo essa semana para ir falar com o seu tio. Aos olhos humanos, não tem muito tempo. Eu disse para ele: mas é Deus quem dá a ordem sobre a nossa vida. É o Senhor. Ele perguntou: e quantos dias durou a pessoa que o Senhor conheceu nessa situação? Eu disse: eu não vou falar a você, porque senão eu vou desanimar você. Eu não vou falar. Você precisa vê-lo o mais rápido possível. Queridos, há aqui no texto um alerta para a gente, para não ser tarde demais. Tarde demais foi um pedido para a oração, e diz assim: Pai, eu peço que mande a Lázaro à minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Agora ele lembrou da família, para que dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Agora ele lembrou dos 5 irmãos. Lembranças tarde demais, oração tarde demais. E o texto está dizendo: e Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu. Olha aqui: pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Esse homem que não orava em vida agora está na 3ª oração, já está fazendo o 3º pedido, já está suplicando pela 3ª vez. Aprendeu rápido a orar. A gente não pode aprender rápido a orar desse jeito. Na hora do desespero, do sufoco, na hora do desespero e do sufoco, ele agora diz: olha, mande eles lá, porque se alguém ressuscitar, eles vão ouvir. O que a gente pode aprender aqui com esse pequeno trecho é que nós precisamos ouvir os profetas do nosso tempo, precisamos ouvir os pregadores do nosso tempo, precisamos ouvir as mensagens do nosso tempo, precisamos ouvir a mensagem de Deus. É tempo de ouvirmos. Só que o que acontece com o Rio parece que ia acontecer com a sua família. Parece que eles não iam ouvir os profetas, muito menos se arrependerem. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Que nesta manhã, em nome de Jesus, nós possamos receber esse alerta